Olha só, gente, uma pesquisa mostrou que 7 em cada 10 cidades do país não cumprem a lei do ensino afro-brasileiro nas escolas. O levantamento é do Instituto Alana, em parceria com o Instituto da Mulher Negra. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco no estúdio o historiador Fábio Garcia. Bom dia, Fábio, bem-vindo. Bom dia, Lucas, bom dia, Marta, e bom dia a todos que nos assistem. É um prazer poder estar falando sobre educação, né, e o estudo da história afro-brasileira. Esse dado que a gente trouxe agora, né, esse dado te surpreende, Fábio, enquanto educador e historiador? Bom, me surpreende haver 3 cidades que cumprem, né, 3 escolas que cumprem a lei. Porque o que a gente percebe na prática é que um grande marasmo, né, nesse setor. Assim, há uma grande ineficiência do Estado em aplicar uma lei que é uma lei federal e tem também possui também leis estaduais e municipais em todo o Brasil. Uhum. Quando a gente pensa no cumprimento dessa lei, né, a lei 10.639 de 2003. 2003. Existem vários aspectos, vários fatores que podem fazer essa lei ser cumprida, né, com efetividade. Bom, é uma lei que ela surge, sobretudo, vinda da sociedade civil, né? Ela é instalada em 2003, então já temos 20 anos de uma lei federal, que ela encontra, mais uma vez, né, eco em leis estaduais e municipais. E, bom, para nossa surpresa, ela é pouco cumprida. Uhum. Então, falta o que hoje? Falta orçamento, né? Falta formação de professores, falta a questão da aquisição de materiais didáticos e o cumprimento justamente pelos ministérios públicos, né, os órgãos responsáveis pelos cumprimentos das legislações em todo o território nacional. Quando a gente encontra uma escola, por exemplo, que proporciona esse debate, né, e que pauta esse assunto na educação, geralmente isso pode ser explicado pelo professor, pelo educador que está ali, que levanta essa bandeira. Como é que isso funciona, assim, na tua visão? Justamente, né? Atualmente, como é que está a aplicação da lei? Ela se pauta em cima de um ou uma educadora, né, de determinada unidade educacional que abraça a causa. Por vezes, essa temática ela faz parte do plano, do projeto político-pedagógico da escola, do PPP, mas, efetivamente, ela está centrada num único profissional, né? Quando muito em 2 profissionais. Uhum. E aí a gente pensa muito sempre no 13 de maio e no 20 de novembro. 13 de maio como sendo a data da abolição e o 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Mas a gente precisa avançar mais, né? E aí pensar a educação para as relações étnico-raciais em toda a unidade escolar e fora da unidade escolar e para além do 20 e do 13 de maio, né? Pensando aí ações para todos os dias, né? De forma cotidiana. Uhum. A gente fala de história, fala de arte, a gente costuma ver as relações étnico-raciais serem pautadas mais nessas matérias, mas elas podem aparecer também em química, em física, né? Devem aparecer em química, física, né? Matemática, ciências, biologia, português, enfim, né? A gente não vai. Como é que a gente vai entender a nossa língua pátria sem entender a influência dos africanos, dos povos originários na construção do nosso idioma, do nosso português, né? Que é diferente do português que se fala em Portugal, né? Que é diferente do português que se fala em Moçambique, que se fala em Angola, Guiné, né? Então, é importante perceber justamente essas migrações, né? As influências dos diversos povos e entender que o Brasil ele é composto por mais de 50% de sua população sendo de afrodescendentes. Então, o ensino, a partir daí, né, o ensino da história africana e dos povos de origem africana já seria necessário. Mas, indo mais além, a origem do ser humano, enquanto homem sapiens sapiens, se dá no continente africano. Então, entender aquele continente, a sua migração, as suas dinâmicas, os seus processos civilizatórios, ele é fundamental para entender o próprio ser humano. O próprio ser humano. Fazendo um recorte aqui em Santa Catarina, Fábio, a gente sabe que Santa Catarina tem uma história que é negra também, né? E aí a gente tem alguns materiais que o Fábio trouxe aqui também que ajudam a ilustrar, materiais didáticos que
são essenciais para poder exemplificar esse cenário, né? Como é que a gente vai entender a história de Santa Catarina, né? Quer dizer, há uma história de Santa Catarina contada a partir da migração europeia, né? Seja do alemão, do italiano ou do açoriano, mas a gente se esquece de evidenciar a presença africana ou afro-brasileira. E aí aqui algumas biografias para ilustrar esse pensamento. Gustavo de Lacerda, fundador da Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro, esse livro que tem inclusive prefácio da Amanda Santos, olha só, né, jornalista aqui da casa. Antonieta de Barros, primeira deputada negra do Brasil, heroína, né, da pátria, aí, junto com a Zilda Arnes e outros catarinenses e brasileiros. Escrito por Jerusi Romão, né? Escrito por Jerusi Romão, uma grande pedagoga e militante do movimento negro. E o Delfonso Juvenal, né, o nosso grande intelectual negro do sul do Brasil, ele que escreveu mais de 400 artigos em jornais, deixou mais de 17 livros de vida, né, um gigante aqui do sul do Brasil. O Orocongo do Menino Gentil, de Priscila Freitas, conta a história do seu gentil, né, que tocava um instrumento africano, de origem africana, que é o Orocongo, mas que também tocava o boi de mamão. Olha! Então a história do seu gentil abre uma janela para a gente entender o boi de mamão também com uma manifestação de origem africana. Olha, né? Muito legal. De Eliane Debos, nós temos Antonieta de Barros para infância. Né? Também da Eliane Debos temos uma seleção de 20 poemas do Cruz de Souza, que são os triolés. São poemas brincantes, né? Então aqui um livro premiadíssimo, inclusive. E recentemente a Prefeitura de Itapema, vizinha aqui da Grande Florianópolis, fez a sua matriz, imprimiu a sua matriz curricular para as relações étnico-raciais. Poucas cidades brasileiras têm isso, né? São 4 no Brasil e apenas em Santa Catarina possui 2, né? Itapema e Florianópolis possuem a sua matriz curricular. Olha isso. Então, assim, Santa Catarina está na vanguarda do pensamento, né, da legislação, da formação que institui ou que instrui sobre a temática afro-brasileira, né, e também afro-catarinense. O Santa Catarina está na vanguarda. Agora, qual é o descompasso disso? É a aplicação da lei. Né? Todo esse material ele ainda não está de forma ainda orgânica inserida na rede estadual. Algumas prefeituras têm avançado. A de Florianópolis tem avançado bastante, a Itajaí já andou bastante, Itapema. Né? Agora, o estado de Santa Catarina, com seus 295 municípios, precisa realmente avançar, né, e se apoderar mais desse conhecimento e de toda essa produção que já vem sendo feita aí no estado. Perfeito, Fábio. Para a gente encerrar, se você puder deixar um recado, né, para os educadores, para as famílias que nos assistem e que precisam colocar esse conteúdo dentro do dia a dia, na rotina escolar. Bom, o recado para os pais é entender que a formação, né, da civilização, do cidadão, passa também pelo conhecimento de quem nós somos. E quem nós somos passa pelo entendimento da história afro-brasileira, da história africana. Para os educadores, nós temos aí todo um conjunto de leis, né, materiais didáticos e outras escolas que já trabalham com essa temática, que podem estar trabalhando, ajudando nessa formulação do trabalho em rede. Fábio Garcia, historiador, educador, muito obrigado pela honra de estar aqui conosco. Te agradeço muito e deixo aberto para novas participações. Obrigado, Lucas. Obrigado, Marta. E vamos seguindo na luta, né? Porque essa temática aqui tem 20 anos e esperamos que ela seja logo colocada efetivamente na rede escolar. Muito obrigado, bom dia de trabalho. Obrigado. Marta Gomes. 7h57.